Talvez você tenha se perguntado para onde exatamente o seu dinheiro ou o dinheiro de alguém que você ama está indo. A verdade é que existem muitas pessoas que estão com um ralo invisível, silencioso e extremamente destrutivo em suas vidas. Hoje eu gostaria de tratar com você o verdadeiro custo financeiro oculto dos vícios e dos comportamentos compulsivos. Você vai descobrir aqui hoje, junto comigo, qual o motivo que sair desse vício de aposta é tão difícil e por que tentar ajudar a pessoa que você ama pagando a dívida dela pode ser o maior erro da sua vida financeira. O que você vai ouvir comigo aqui agora tem o poder de mudar completamente a forma como você vai lidar com o problema que está tirando o sono de muitas famílias brasileiras. Eu irei deixar aqui para você 3 dicas bem duras para você lidar com este problema, claro que do ponto de vista financeiro, porque essa é a minha especialidade. Só vamos fazer um combinado aqui. Se esse conteúdo somar algo na sua vida, mudar o jeito que você vai lidar com a situação e gerar valor para você, deixa o seu like, compartilha com quem passa por esse tipo de problema, porque isso é importante para que a mensagem siga em frente. Não deixe também de comentar aqui embaixo, eu irei responder cada um de vocês. Eu decidi trazer esse assunto hoje para o canal porque na minha rotina de consultor financeiro eu lido com desabafos semanalmente de pessoas que estão precisando de algum auxílio na parte financeira das suas vidas. Pessoas que inclusive ganham muito bem, acaba vendendo seu patrimônio, queimando a sua reserva de emergência e entrando em um verdadeiro caos financeiro. Quem está de fora, às vezes, pensa que essa pessoa só fez um mau investimento, ou está passando por uma crise econômica, ou até mesmo está numa maré de azar. Mas a raiz real desse problema, na imensa maioria das vezes, atua em um silêncio absurdo, por causa da vergonha. Desde jovens, quando nossos pais tentam nos ensinar sobre dinheiro, a primeira coisa que nós escutamos é: gaste menos do que você ganha. Mas a realidade é que a sua conta bancária é um reflexo do que acontece na sua mente. Se isso não estiver bem resolvido, não existe isso de gastar menos do que ganha. Quando nós tratamos sobre compulsões, quer seja dependência química, jogos de azar, apostas, tigrinho, compras desenfreada ou qualquer outro tipo de comportamento nocivo, a sociedade ela tende a focar apenas no problema clínico. É claro que isso é fundamental, mas existe um ponto focal que pouca gente pensa em tratar, que é o ponto financeiro. Para que a gente consiga dominar esse tema e para você sair daqui blindado contra essas armadilhas, nós precisamos olhar para o cenário de uma forma ampla. Vamos levantar primeiramente aqui os dados do problema e da forma como é que ele realmente acontece no mundo real. A adesão às apostas esportivas e jogos online apresentou um crescimento expressivo no Brasil. Como nós podemos observar juntos aqui na tela agora, de 2023 até 2025, o percentual de pessoas que aposta saltou de 14% para 17%. Um crescimento expressivo que acaba colocando o Brasil como o quinto maior mercado no mundo desse segmento. Em 2025, as empresas desse setor alcançaram uma receita bruta de 37 bilhões de reais. É muita grana. Cerca de 17% da população brasileira é o equivalente a 28 milhões e meio de pessoas que realizaram apostas online em 2025. O perfil de quem aposta é predominantemente masculino, sendo 66%, com a idade média de 35 anos e com a renda familiar mais alta do que a média geral da população brasileira. Os apostadores com um alto nível de risco em se viciar representa 11%. E a fonte desses dados é o raio-x do investidor da Ambima, a 9ª edição. E eu deixei inclusive um link aqui na descrição do vídeo também para você clicar e vai lá dar uma lida para você entender um pouquinho do que eu estou falando. E olha só que assustador. Ganhar dinheiro rápido em momento de necessidade, a famosa renda extra, é a principal razão para 39% das pessoas. A visão das apostas como uma ferramenta de diversão, por exemplo, é 32%. No entanto, de forma preocupante, 20% dos apostadores enxerga bet como investimento ou juntar dinheiro. Pensa só aqui junto comigo. Idade média 35 anos, renda familiar maior do que a média da população. Ou seja, uma pessoa que já deve trabalhar, sendo assim, nós estamos falando de perda do foco no trabalho,
perda de produtividade, o que inevitavelmente leva a oportunidades perdidas, estagnação na carreira e até mesmo demissões. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que nós temos? Existe uma frase que eu gosto bastante de falar: os números sempre contam uma história. Quando você analisa o extrato bancário de alguém com atenção redobrada, a história dessa pessoa está lá estampada nesse extrato. Mas o grande e principal problema que faz com que o estrago seja gigantesco é que a vergonha ela cresce justamente onde existe um segredo. As casas de apostas, elas não vendem jogos, elas te vendem dopamina. Ao sair desse vídeo, dá uma pesquisada no significado dessa palavra. Elas utilizam os mesmos princípios do TikTok, Reels, para manter você conectado na plataforma o maior tempo possível. Cada quase vitória dispara um sinal para o seu cérebro que é mais viciante do que a própria vitória em si. Qualquer vício ou compulsão, seja por substâncias ou por comportamentos como apostas e compras compulsivas, é guiado de forma implacável por um ciclo de recompensa no nosso cérebro. Estas atitudes compulsivas acabam virando verdadeiros mecanismos de enfrentamento. A pessoa é extremamente estressada com o trabalho, ou está passando por uma crise existencial, sentindo enorme pressão, ou seu cérebro exige um alívio imediato ali. E aquilo que parece ser um alívio momentâneo, parece ser uma solução inofensiva para você, rapidamente se torna o maior problema de toda a sua vida. E não só da sua, mas também de quem está ao seu redor. E aqui nós estamos no ponto onde a maioria intensifica ainda mais o problema, que é tratar isso como renda extra ou até mesmo como investimento. Lembre-se que das 28 milhões e meio de pessoas que aposta, 59% vê a prática como renda extra ou até mesmo como investimento. E quando você trata dessa maneira, você cria uma barreira altíssima que você vai ter que quebrar antes de pensar em parar, que é: eu preciso recuperar pelo menos o que eu coloquei no início. Existe uma heurística comportamental financeira nas pessoas chamada de aversão à perda. Estudos mostram que o impacto emocional de perder R$ 1.000 é muito, muito maior do que a satisfação de ganhar os mesmos R$ 1.000. Para a maioria de nós, eu também me incluo nisso, a dor de perder é 2 vezes mais potente do que o prazer de ganhar. Isso significa que o seu cérebro enxerga um investimento em queda não como um número, mas sim como uma ameaça. Quando você vê o seu dinheiro colocado diminuir, parte da sua cabeça, responsável pelo medo e pelo instinto de sobrevivência, assume o controle da situação. O seu lado racional, eu não sei qual é, simplesmente é desligado. É por isso que o usuário do jogo de azar, ele trava, ele para de raciocinar logicamente. Ele entra em um estado de negação, porque admitir aquela perda significa aceitar a dor emocional. Mas deixa eu te dizer um negócio aqui. A casa de aposta não está nem aí para você e nem quanto que você colocou lá dentro. Então, podemos chegar à conclusão que a dopamina, ela se une com a aversão à perda e o que era difícil de resolver fica ainda mais complexo. Nós chegamos agora ao topo do problema que nós estamos tratando aqui nesse vídeo. O motivo do porquê é tão difícil de resolver este problema fica ainda mais claro para você que está aqui me escutando. E agora nós precisamos entrar na parte mais sensível e que causa estrago nas famílias. Presta muita atenção agora e calma. Presta atenção na mensagem, por favor. Existe um erro clássico que a maioria das famílias e dos parceiros cometem. E eles cometem por amor, pelo desejo de ajudar. Quando o segredo finalmente não consegue mais se sustentar, quando a bomba estoura e a família descobre que existe um buraco financeiro cheio de problema que estava escondido, o instinto imediato é de proteção. A primeira atitude é tentar quitar as dívidas, limpar a barra de quem errou, resolver todos os problemas. Os pais decidem vender um carro para pagar a fatura do cartão de crédito. O parceiro tira todo o dinheiro acumulado por anos e anos da reserva financeira para zerar a conta com um cheque especial. E isso, aparentemente, no primeiro momento, parece ser uma atitude moralmente certa aos olhos de quem ama. Mas eu preciso te dizer, como especialista em finanças, que, na verdade,
essa pode ser uma armadilha completamente fatal e destrutiva para você e sua família. Pagar as dívidas de alguém que está lutando contra uma compulsão sem tratar a raiz do problema e sem impor limites é a mesma coisa do que você financiar a próxima recaída. A pessoa que cometeu os excessos não sofreu as consequências e, pior ainda, não desenvolveu as habilidades ou a regulação emocional necessária para que ela gerencie uma situação daquele tipo novamente. Ao limpar o nome dessa pessoa, zerar a dívida, sabe o que você acabou fazendo sem querer? Você literalmente acabou de liberar mais margem de crédito para que o ciclo recomece com muito mais força mais uma vez. No fundo, com a melhor e mais pura das intenções, você apenas limpou o terreno para criar o espaço para uma destruição potencialmente maior. Então, qual deve ser o papel de uma estratégia financeira inteligente, de um pensamento consultivo nesse momento tão delicado dentro de uma família? A resposta definitivamente não é o perdão financeiro instantâneo e desacompanhado. Nós estamos falando de colocar a razão acima da emoção neste momento. E a primeira atitude que você deve fazer, claro que isso aqui é uma sugestão, é estabelecer limites de gastos extremamente restritos diretamente no banco. Não é falar, não é orientar. Você vai ligar para o banco, isso mesmo, você vai ligar lá e falar para o pessoal o seguinte: bloqueia todos os limites, tira o ajuste de limite do aplicativo, porque agora eu vou acompanhar de perto. A segunda coisa que você poderia fazer é substituir os cartões de crédito por um cartão de débito, onde o saldo é rigorosamente controlado e alimentado aos poucos. Talvez você coloque ali uma mesada ou uma ajuda semanal, às vezes até mesmo diária, dependendo da gravidade do problema. Terceiro, você cria um orçamento semanal que obrigatoriamente envolve uma segunda pessoa que é da total confiança da família e da pessoa, para que ela possa acompanhar todas as movimentações diariamente sem nenhum tipo de exceção. E se nós estamos falando de um patrimônio maior, Lucas, heranças, propriedades, empresas, processo de sucessão familiar, nesse tipo de caso a estratégia precisa ser mais profissional e complexa. Deixar bens valiosos ou dar acesso direto e irrestrito ao dinheiro para alguém que não possui um controle emocional é um risco incomensurável. É exatamente por esse motivo que bons consultores financeiros e até mesmo advogados especializados recomendam fortemente a criação de estruturas inteligentes, como fundos específicos, contas com regras inquebráveis. Nesse tipo de cenário, a pessoa só pode receber o dinheiro sob condições pré-estabelecidas e rigorosas, como pagamento direto, por exemplo, para uma clínica, ou pagamento apenas para as despesas básicas e essenciais daquela pessoa. Para patrimônios maiores ainda, inclusive, uma medida extremamente eficaz é a nomeação de um administrador terceirizado e imparcial para aquele patrimônio. E se você que está me escutando tem um patrimônio elevado e lida com esse problema e precisar de ajuda, tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode preencher um formulário para falar diretamente comigo na minha consultoria de investimentos para eu entender o seu caso e dar o direcionamento adequado. Eu mesmo conheço um caso em que a matriarca da família deixou um grande patrimônio com uma cláusula de que a mesada só seria paga aos herdeiros se a cada 3 meses eles realizassem um exame toxicológico em uma clínica determinada por ela em vida. Caso contrário, o benefício seria interrompido para os herdeiros. Isso tira o peso emocional das costas dos parentes, impedindo que eles cedam à forte pressão emocional para liberar mais dinheiro e financiar aquela compulsão. E diante de todo esse cenário que nós desconstruímos aqui, o que nós precisamos internalizar é que a recuperação não é apenas possível, ela é um caminho viável e libertador desde que ela aconteça de forma estruturada. Uma vez que você tira o problema das sombras e expõe ele à luz do diálogo e da estratégia, o segredo perde imediatamente a sua força destrutiva. E essa é a minha humilde contribuição para as famílias brasileiras que passam por esse tipo de problema.
Não vou mentir pra vocês, sinto muita vontade de jogar, porque é uma abstinência. Galera, é como se fosse um vício no cigarro, um vício no crack, um vício em drogas, realmente, na bebida. Você entra, você jamais vai pensar assim, quer dizer, você pensa, né? Você vê assim, eu vou fumar um cigarro aqui por dia, mas eu não sei se daqui a um tempo eu vou estar fumando 1, 2, 3, 4, 5 cigarros por dia, não sei quantas carteiras por dia. Quando você vai ver, você tá ali com câncer de pulmão, né? Você, quando tá no meio, você já não tem mais aquela noção, tá? Vocês podem pesquisar sobre a ludopatia, o que é que o jogo faz com a cabeça de vocês, com o cérebro de vocês, né? Você perde a autonomia de decisões da sua vida, que realmente é o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha mais poder de decisão, eu não tinha mais o cuidado dentro de casa, eu não tinha mais o cuidado sobre a minha filha, eu não tinha mais cuidado sobre o meu trabalho, eu não tinha mais cuidado sobre nada. Nada. A gente perde realmente a consciência das coisas. Faz dívida por cima de dívida e tá, tipo assim, tá nem aí. Claro que é preocupada quando você vai ver, você não consegue mais, não tem mais pra onde ir, né? Porque quando eu tomei a consciência mesmo de quão sério estava a minha situação, de tudo que tinha acontecido, foi de 3 semanas a 1 mês pra cá, né? E piorou mais ainda quando eu disse pra vocês que foram lá em casa levar a minha televisão. Mas eu peço a vocês que quem esteja passando por isso, pare agora. Quem tá jogando, quem você acha que, eu ganho dinheiro, eu não tenho ganância, né? Tem gente que com certeza pensa assim, eu não tenho ganância, eu posso parar a hora que eu quero. Para! Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir sair. Você vai chegar uma hora que você não vai ter noção do quão fundo no poço você tá. Então, para. Procura ajuda psicológica, psiquiátrica, procura ajuda na família, procura ajuda no amigo, procura ajuda do teu amigo mais distante. Talvez seja ele que vai te ajudar. Vai ter pessoas que vão lhe julgar. Isso é fato. Vai ter pessoas que vão lhe julgar. Mas procure ajuda. Um julgamento a mais ou um julgamento a menos, tanto faz. O importante é você conseguir ajuda.